Boa tarde, meus queridos. Hoje, nossa aula de português, nós teremos um assunto que precisa de um pouco de atenção, de sua atenção para que você entenda melhor o assunto. Nós iremos falar hoje dos sinais gráficos, ok? Então, o primeiro que nós vamos ver é sobre o uso do acento agudo. E é importante você lembrar que o acento agudo, como o próprio formato dele já está indicando, ó, ele tem um som aberto. Ele vai subindo para a direita, porque depois nós iremos conhecer um outro acento parecido com ele, mas que não é a mesma coisa, tá bom? Então, acento agudo, som aberto. Lembrando que o acento agudo, ele poderá ser usado sobre as vogais A, E, I, O e U. Por exemplo, chapéu, acento agudo, aberto no pel. Viúva, máscara, papéis, fósforo. Lembrando que a sílaba que está acentuada é a sílaba tônica, não esqueça. Vovó, vídeo, útil, ninguém, açaí. O acento circunflexo, ele, como o próprio formato do sinal indica, ele tem um som fechado. Veja até o formato dele, ó, sobe, desce, fechou, acento circunflexo. E como você lê, você já sabe, nós vamos só relembrar. Lâmpada, veja, não é aberto como o agudo, fica um som mais fechado. Bebê, vovô, que fica diferente de vovó, com acento agudo. Ônibus, metrô, você, âncora, maiô, cerâmica. Lembre-se também que você não irá utilizar o acento circunflexo sobre as vogais I e nem na vogal U. Agora nós vamos praticar. Você irá me responder aí da sua casa, tá bom? Me diga que acento deverá ser utilizado na palavra lápis. Você vai responder o acento e onde ele deverá ser colocado. Depois você vai conferir quando eu clicar aqui, se você acertou ou não. Então, no lápis tem o acento agudo no A do lá. Que do jeito que essa palavra está escrita, seria quilômetro. Quilômetro, porque não tem acento. Então, qual acento deverá ser colocado nessa palavra? O acento circunflexo, quilômetro, sílaba tônica, long. Camelo, você está vendo a palavra camelo porque não tem nenhum acento nela. Mas qual seria uma outra palavra? Camelô. Veja a diferença que um acento provoca no sentido de uma palavra. Açúcar, tem que acento? Acento agudo no sul. Influencia. Influencia, que você está vendo. Só que essa palavra tem um acento. E é o acento circunflexo, influência. Guarana. Da forma que você está vendo, é guarana. Mas é uma bebida, então não é guarana. Seria guaraná. Acento agudo no A do na. Pêssego. Mas não é pêssego, é uma fruta. Então, pêssego. Som fechado. E a outra, aquaril. Porque não tem acento, aquaril. Mas não é aquaril, é aquário. Muito bem. Agora veja só, tem um acento grave. Você provavelmente não estudou no terceiro ano esse acento, né? Que é a crase.
Essa aí, ó. Veja bem, não é para a direita que ele deverá ser colocado, é para a esquerda. Por quê? Veja bem o que é esse acento grave. O acento grave é a junção da preposição a com o artigo a. E vai juntar esses dois as em um só que ele vai ganhar esse acento grave para a esquerda. Como assim? Veja bem o exemplo. Ao invés de você dizer, eu nunca fui à Bahia, para você não usar esses dois azinhos que você está vendo, vermelho, você vai escrever assim, eu nunca fui à Bahia, ou seja, a com crase, com acento grave. E veja bem que Bahia é um substantivo feminino, porque você não vai usar crase antes de palavra no masculino. Usa-se o acento grave nas seguintes expressões. Veja bem, você sempre vai utilizar o acento grave nessas expressões. À toa, por exemplo, eu estava à toa na vida. À vontade, por exemplo, fique à vontade, tem crase. À procura de. À tarde, minha professora dá aula à tarde. À noite, à meia-noite, à direita, às claras, às avessas, às vezes, sempre vai ter crase, às pressas, às escuras, às 5 horas e à 1 hora. Veja, todas são expressões com palavras femininas. E agora fique de olho, não esqueça disso aqui, ó, para você aprender melhor. Na palavra acentuada, a sílaba com acento agudo ou circunflexo é o quê? É a sílaba tônica. Lembra que eu disse no outro slide? Que quando a palavra tiver uma sílaba acentuada, aquela sílaba acentuada é a sílaba tônica. E usa-se a crase nessa aula que nós estamos assistindo aqui, e tem na nossa gramática, diante disso aqui, ó. Diante de expressões com palavra feminina e diante de numeral que indica horas. Ok? Então, agora, o que você vai fazer? Vai estudar e ler e responder na gramática as páginas 57 a 64 e vai aguardar a correção pela plataforma, meus amores. Bons estudos e qualquer dúvida, já sabe, pergunte para mim. Ok? Tchau e um abraço, até a próxima.